Olá, pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Sinta-se bem-vindo, sinta-se bem-vinda a mais uma devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola. E o meu nome é Silvia e é um prazer tê-los aqui no canal. E hoje, 16 de março, estou aqui com você até esse momento de conexão e reflexão da palavra. 16 de março, um conquistador se apropria das promessas de Deus sobre a sua vida. Devocional 76 de 366. Leitura bíblica Marcos capítulo 15, palavra-chave de hoje, cuidado. E hoje iremos falar. Ele está cuidando de você. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diversas vezes na Bíblia, Jesus diz: não se preocupe, não fique ansioso, ou tenha um bom ânimo. No entanto, simplesmente pedir a uma pessoa que está passando por momentos difíceis que pare de ficar preocupada e ansiosa raramente ajuda. Você já viu alguém escolher ficar ansioso? Então, por que Jesus diria isso às pessoas? As palavras dele são muito mais profundas do que isso. Sua intenção é fazer-nos compreender que todas as coisas estão sob o seu controle, por isso não há motivo para maiores preocupações. Basta confiarmos em seu cuidado e provisão para a nossa vida. Atualmente, muitos vêm sofrendo com distúrbios de ansiedade em razão de estilo de vida, excesso de tarefas, entre tantos outros motivos. Provavelmente, você conhece alguém que enfrenta esses problemas ou que esteja passando por isso? Aprendo que, quando conseguimos depositar nossa confiança em Deus Pai e repousar sobre Suas palavras, passamos a lidar melhor com todas as pressões que o mundo nos impõe. A Bíblia diz que Deus provê os recursos necessários em abundância para a sobrevivência dos pássaros e até a erva do campo, e conclui afirmando que, obviamente, Ele se preocupa ainda mais com o sustento de todos os seus filhos. O que tem tirado a sua paz e o mantido ansioso? Ao olharmos para a Bíblia, temos a certeza de que Deus jamais nos abandona e tudo acontece por um propósito maior. Quando estamos alinhados ao coração do Pai, creia em todas as promessas de cuidado que Deus liberou sobre a sua vida e lembre-se, tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, pessoal? Que palavra profunda hoje, né? Ficamos ansiosos, preocupados e nós vemos pelos passarinhos que se alimentam, que Deus dá o alimento aos passarinhos, enquanto mais nós homens, né? Como diz a palavra de Deus. Ficamos ansiosos, mas que viemos entregar a Deus a nossa ansiedade, nossas preocupações. Porque como Deus cuida das ervas do campo, dos passarinhos e os animais, ainda mais os filhos dos homens, né? Bom, vamos para a palavra, lermos a Marcos capítulo 15. E aproveita, pessoal, você que está aí do outro lado, está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever, compartilhar com o seu próximo essa mensagem que pode estar falando ao coração também das outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Vamos para o Marcos capítulo 15. Jesus diante de Pilatos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciões, os escribas e todos o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso? Os principais sacerdotes os acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou-se a perguntar: Você não vai responder nada? Vejo quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus é condenado à morte. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar o povo um dos presos.
aquele que eles pedissem. Haviam chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizessem como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes que lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse, de preferência a Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: O que então vocês querem que eu faça com esses a quem vocês chamam do rei dos judeus? E eles gritaram: Crucifique-os! Mas Pilatos lhes disse: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhes soltou Barrabás. E depois de depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Versículo 16. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de crucificarem. A crucificação de Jesus. Versículo 21. E obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhes para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: Com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário, em 3 dias reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam entre si: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus. Versículo 33. Chegando ao meio-dia, houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde, e às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando na ponta um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o vento do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam, além dessas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Sepultamento de Jesus. Versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, José de Arimateia, membro de Sinédrio,
membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele estava morrido, já que tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Esse, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em lençol que tinham comprado e depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Amém? Até o versículo 47 do Marcos capítulo 15. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E aguardo você amanhã, sendo assim, se Deus permitir. Fiquem com Deus.